Seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva, curta e compartilhe com mais alguém. E também, Saulo consentiu na morte dele. Aqui está se falando de Estevão. Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E entendiam a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque soube nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser a mão recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o teu pensamento, o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
levanta-te e vai para as bandas do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse lugar. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que ele lia era este: que foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueia, assim não abriu a sua boca. Não, na sua filiação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta? Disse: de si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca, conversando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus Cristo. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Amém? Glória a Deus. O texto é extenso, mas é um texto maravilhoso para as nossas vidas nos dias de hoje. Irmãos, o texto começa falando sobre um acontecimento que ocorrera naquele tempo. Começa falando de uma pessoa que se tornou uma outra pessoa depois. E quem é essa pessoa? Saulo. Saulo, ele era um doutor da lei. Saulo, ele era um fariseu. Saulo, ele era um religioso ferrenho, né? E o que acontece? Saulo, ele perseguia os cristãos, porque no início do cristianismo, o evangelho era visto como uma seita, como algo que não vinha da parte de Deus. Então essa era a visão que os religiosos, que os doutores da lei, que os fariseus tinham do evangelho de Jesus. Era uma visão totalmente distorcida, era uma visão totalmente deturpada, né? E Saulo, tomando as dores, ele começa a fazer o quê? Ele começa a perseguir os cristãos. E em uma dessas perseguições, ele mata a Estevão. Estevão foi morto apedrejado. Que morte triste, né, irmãos? A morte de Estevão. Só que a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele faz uma declaração maravilhosa. E a declaração de Estevão é a seguinte: eis que vejo os céus abertos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos conjecturar e entender algumas situações dentro da palavra. E eu acredito que no momento em que Estevão estava sendo apedrejado por não negar Jesus Cristo, por não abrir mão do evangelho de Cristo, o Senhor Jesus, ele desceu sobre Estevão um bálsamo de paz, e fez com que Estevão não sentisse absolutamente nada, porque Estevão ele não estava enxergando as pedradas. Estevão não estava voltado para as pedradas que ele estava tomando. Ele estava
olhando, e o Senhor dá uma visão celestial a Estevão, onde ele declara: eis que vejo os céus abertos. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio que neste momento ele vê os céus abertos e o Senhor chamando, dizendo: Estevão, vem para cá, porque o teu tempo aí já acabou. Aleluia! Glória a Deus. Porque, irmãos, o salmista declara que o Senhor tem um grande prazer na morte de um justo. Estevão não está morrendo por qualquer coisa. Estevão estava morrendo pelo Evangelho de Deus. E aí Saulo chega em Samaria. E quando Saulo chega em Samaria, aquele alvoroço dos cristãos, e sai todo mundo fugindo. Todo mundo, cada um corre para um lado. Mas sabe o que me chama a atenção dentro desse texto aqui? É que todos fogem da presença de Saulo, mas de forma organizada e ordenada. Todos fogem da presença de Saulo, mas não perdem a direção daquilo que Deus espera de cada um deles. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu posso ser assolado. O Senhor pode permitir que uma situação venha para me tirar de uma zona de conforto, para que eu venha me movimentar. O que eu não posso fazer é perder o foco. Então o povo, quando eles ouvem dizer: olha, Estevão foi morto, eles começam a se espalhar, eles começam a fugir. E o texto aqui, eu não vou pegar parte a parte, eu vou pegar só de um período para frente. Se você for pegar o texto e ir caminhando pelo texto, você vê que todos se espalharam e só quem ficaram foram os apóstolos. Glória a Deus. Porque digamos assim que os apóstolos, eles eram o exemplo. Eles eram aqueles que tinham que estar na posição para que os outros vissem como eles estavam procedendo diante da perseguição e da tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem me levantado para ser exemplo, amém? Amém. O Senhor tem te levantado para ser exemplo, amém? Amém. Glória a Deus. E todos eles fogem, mas eles vão fugindo, e o que eles vão fazendo? Eles vão pregando o Evangelho, eles vão falando de Jesus. E aí sabe o que eu vejo? Uma coisa tremenda aqui, nesse texto, que Deus criou uma situação. Eles estavam todos reunidos num lugar só, amém? Amém. Estavam todos ali em Samaria, adorando a Jesus, bendizendo o nome santo do Senhor, amém? Estavam todos ali. Só que o Senhor queria uma multiplicação. O Senhor queria que houvesse uma expansão da pregação do Evangelho. E da maneira que estava não iria acontecer. O que o Senhor faz? Ele permite uma situação para que essas pessoas se espalhem. Mas não, irmão, quando o Senhor permite que uma situação chegue até a minha vida e chegue até a tua vida, Ele está no controle. Ele não vai deixar, Ele não vai permitir que nós fiquemos desesperados, se descabelando pela situação que se levantou. Não, nós estaremos diante de uma situação difícil, onde nós teremos que fazer algumas coisas, nos movimentar, fazer uma coisa aqui, outra lá, mas tudo coordenado, de forma coordenada pelo Senhor, através do Espírito Santo que habita na minha vida e que habita na tua vida. Era exatamente o que estava acontecendo com essas pessoas. Eles estavam fugindo, mas por onde eles passavam, eles iam anunciando o Evangelho, e Samaria estava sendo toda evangelizada por este povo. Aleluia. Deus. Um era tão íntimo que encostava a cabeça no peito de Jesus. Aleluia. Oh, irmão, coisa boa é quando você está com pessoas que são íntimas do Senhor. Aleluia. Quando você está próximo de pessoas que têm intimidade com o Senhor, o negócio fica gostoso, a amizade fica boa. Oh, glória a Deus. A situação ela começa a ser modificada, a ser transformada. Por quê? Porque Jesus está ali. Aleluia. Porque a presença do Senhor está ali. Glória a Deus. Então quando Pedro e João chegam em Samaria, o que eles fazem? Eles começam a orar com imposição de mãos sobre as pessoas. E todos que recebem a oração de Pedro e João são cheios do Espírito Santo. Começam a transbordar do Espírito Santo. E aquele que é cheio do Espírito Santo, sabe o que ele recebe da parte de Deus? Ele recebe intimidade e
Glória a Deus. Quem tem autoridade se põe de pé e diz: em nome de Jesus, esta situação não vai me abater. Em nome de Jesus, eu não vou me prostrar diante desta situação. Em nome de Jesus, eu vou permanecer firme na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu serei abençoado, porque meu Deus, Ele está comigo. Glória. E sabe o que vai acontecer? Exatamente o que você declarou. Aleluia. É isso que vai acontecer, porque você está cheio de autoridade, porque você tem intimidade com o Senhor. Aleluia. E aí o que acontece? Simão observa. Simão chega em quem, irmãos? Quem Simão vai procurar? Ah, meu Deus, ele não sabia o que estava esperando por ele. Simão chega em Pedro. Chega lá, Pedro. Ei, conta pra mim um segredo aí. Eu também quero isso aí para eu pôr a mão sobre as pessoas e ganhar um dinheirinho. Irmão, vou falar isso para Pedro. Pedro fala: irmãos, eu vou trazer aqui para o nosso cotidiano diário. Amém? Eu quero que Pedro olhou para ele e disse: rapaz, que vergonha na tua cara. Vai se converter. Por um acaso, o Senhor vai se mover a troco de dinheiro. É o que Pedro disse para Simão. Simão. Aí Pedro diz assim: ei, te coloca diante do Senhor, ora, peça perdão, para que Ele venha te perdoar dessa iniquidade que tu está praticando. E naquele momento, sabe o que acontece? Simão, ele ouve uma palavra de autoridade sobre a vida dele. E quando ele ouve a palavra de autoridade, o que acontece com ele? Há um quebrantamento no coração. Aleluia. E Simão reconhece. E ele diz: é verdade. O que eu estou fazendo não está correto. Ele se arrepende. Oh, glória. E o Senhor faz a obra na vida dele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O arrependimento, irmãos, ele traz coisas sobrenaturais para a vida do homem e para a vida da mulher. Traz. Errar é fácil? Sim. Sim ou não? Sim. É fácil. Errar é fácil. A coisa mais fácil que tem é você cometer o erro. O erro, depois que você comete um erro, não tem mais jeito? Sim. Não. É difícil responder, né? Pastor, essa pergunta é muito abrangente, é muito aberta. Não. Mas vamos lá. Depois que você erra diante de Deus, não tem mais jeito? Tem. Tem. O que Deus quer de mim, de você? Arrependimento. Porque o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia. Amém? Então veja o tamanho da obra que Deus estava fazendo em Samaria. Veja bem. Pedro e João ouviram dizer que em Samaria estava acontecendo um grande avivamento. O povo estava aberto para receber a palavra. Mas ao mesmo tempo eu acredito que eles também souberam que Estevão havia sido morto, apedrejado, porque Paulo estava perseguindo o povo e o povo estava se espalhando por tudo quanto é lado. Mas a notícia que entrou no coração de Pedro e de João não foi a notícia da assolação que Paulo estava fazendo ao povo. O que entrou, a notícia que chegou aos ouvidos de Pedro e João, que desceu ao coração, foi a notícia de que as pessoas se espalharam e começaram a falar de Jesus por onde passava, e onde passava as outras pessoas iam se rendendo aos pés de Jesus. E aí Pedro disse: nós vamos lá, porque eu quero ver de perto o que está acontecendo. Aleluia. Pedro não temeu as perseguições de Saulo, não. Pedro, ele estava focado em outra coisa. Pedro, ele estava com os olhos na cruz. Pedro estava olhando para o sacrifício da cruz. Ei, tem momento que eu e você, nós precisamos olhar para o sacrifício da cruz. Aleluia. Amém? Muitas vezes nós tiramos os olhos do sacrifício da cruz. E quando nós tiramos os olhos do sacrifício da cruz, nós perecemos. Mas eu quero chamar você nessa noite para voltar e pôr os olhos no sacrifício da cruz, porque o Senhor ainda opera milagre em favor da tua vida. Eita glória. Creio, Deus. Coisa tremenda. Começa a acontecer coisa tremenda, extraordinária, né? E Filipe começa a pregar e falar para o povo se convertendo. E aí Simão fica doido e fala: rapaz, eu preciso desse negócio também, e não sei o quê, né?
Aí quando chega Pedro, ele fica mais doido ainda, porque ele vê uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. Eu preciso disso comigo, porque ele tinha um coração ganancioso. Mas ele recebe uma palavra de Pedro, que vai como uma flecha no coração dele, e diz assim: ei, é tempo de mudança. Aleluia. Ei, é tempo de tomar um outro rumo na tua vida. É tempo de você seguir o que Filipe seguiu, a partir do versículo 26. Aleluia. Filipe continuou pregando, ensinando. Aquele eunuco recebeu a graça de Deus, ficou feliz, alegre, contente, satisfeito, e o nome do Senhor foi glorificado sobre ele.